Olá, boa noite. Vamos agora para mais uma ambientação. Eu espero que vocês consigam sanar aí todos os problemas vivenciados do colaborar. Peço paciência, porque como existem muitas informações dentro do portal, eu tento ser o mais minuciosa possível para apresentar todas essas atividades que estão acontecendo lá, né? Então, preciso de um pouquinho de paciência de vocês. Neste momento, eu vou fazer o compartilhamento de tela para justamente entrar no portal, né? Eu utilizo o portal de uma aluna como o portal do tutor, né, presencial. Ele é um pouco diferente do aluno. Nós geralmente utilizamos para ambientação o do aluno, né? Por quê? Porque a gente consegue dar uma visão melhor do que está acontecendo para o aluno. Então, eu entrei aqui, eu geralmente faço esse caminho, né? Eu vou no Google, digito colaborar e entro no primeiro site. No entanto, você pode fazer dessa forma ou vir aqui e digitar o colaboraread.com.br/login/AUTH. Se você vai fazer o primeiro acesso, você tem que vir aqui no primeiro acesso, digitar o número da sua matrícula, o último nome e o CPF e cadastrar. Neste momento, você vai cadastrar uma senha para ter acesso ao seu portal. Como eu havia dito para vocês, né, eu utilizo o portal de uma aluna e assim que eu finalizo a ambientação, ela modifica a senha dela para que ninguém tenha acesso. Ao entrar no portal, o que nós visualizamos? Uma informação de que o portal, que vamos ter um novo portal. E aí vocês me questionam, né? Por que eu vou fazer uma ambientação neste portal se ele está em processo de transição? Na realidade, pessoal, essa atualização que vai ocorrer no portal, ela não vai mudar as funcionalidades. Então, as atividades permanecem da mesma forma. O que vai mudar é o layout, né? Então, os estudos, para eu entrar e fazer as atividades, é num lugar e aí no novo portal vai ser em outro local. O que eu peço é para que vocês baixem esse tutorial. O portal ele já está neste processo de transição, então vocês baixem esse material e guarde. É interessante vocês eventualmente entrarem nesse novo portal para ver como que tudo acontece. E eu acredito que até o final do semestre nós já estejamos todos migrados para esse novo portal. Mas, por enquanto, nós vamos seguir aí as atividades no portal Colaborar como ele está neste momento. Aqui, né, a minha aluna está fazendo um curso para a CO, a gente vai falar um pouco disso mais ao final da ambientação. Por isso que tem esse novo curso aqui, né, que provavelmente no portal de vocês não esteja presente, e o curso que vocês estão fazendo. Então, eu vou clicar aqui em pedagogia. Uma pergunta, né, que sempre é recorrente em ambientações é a seguinte: Roberta, você está me dando ambientação a partir de um portal da pedagogia, mas eu faço a faculdade de engenharia. Pessoal, uma informação importante, né? O layout em si é o mesmo para todas as graduações. O que nós vamos ter de diferente aí é o nosso conteúdo programático. Então, as disciplinas serão diferentes. No entanto, o jeitão da madeira do portal permanece o mesmo, né? Aqui do lado esquerdo, nós temos todas as disciplinas e as atividades interdisciplinares que nós vamos cursar neste semestre. Nós temos os serviços online, tudo referente à secretaria. Você não tem a necessidade de entrar em contato com a unidade, né? Está tudo disponível para vocês de forma online dentro do portal. Eu tenho apoio ao estudo, que são algumas atividades que eu faço que me auxiliam durante o processo de aprendizagem, como entrar em contato com o tutor, os manuais que me ajudam a verificar como que são essas disciplinas e as pontuações.
o desafio nota máxima, então são todos que nós encontramos no apoio ao estudo. E nós temos as oportunidades que o portal traz, que nós vamos falar um pouquinho melhor no final da ambientação. Mas pensando aí na questão pedagógica, né, nós vamos vir aqui para as disciplinas. Aqui eu encontro o meu curso e o semestre que eu estou cursando. Se vocês quiserem rever atividades de cursos, de semestres anteriores, é só vir aqui e clicar no curso que vocês gostariam de rever. Eu vou manter aqui no 5º semestre mesmo. E aí eu vou entrar em uma disciplina para fazer as atividades. O que é importante que vocês se atentem neste primeiro momento? Vocês estão enxergando bolinhas azuis aqui, né, ao lado aqui do nome das disciplinas. E quando eu passo o cursor em cima, diz assim, atenção, você tem 2 atividades próximas ao vencimento. Essa bolinha, ela tem 2 funções. Uma é realmente avisar que tem atividades próximas ao vencimento, que eu preciso entrar e fazê-la. Mas uma segunda funcionalidade desta bolinha é me indicar quais disciplinas estão ocorrendo agora. Como assim, Roberta? Bom, vocês têm aqui várias disciplinas. Essas disciplinas, algumas delas, acontecem ao mesmo tempo, ou seja, concomitante. Enquanto eu tenho atividades da disciplina, por exemplo, de educação e artes, está sendo disponibilizada para mim também atividades da disciplina de literatura infanto-juvenil. Então, agora, nesse primeiro momento, vocês precisam entender que as disciplinas, elas acontecem concomitantemente. Então, eu vou ter aí de 3 a 4 disciplinas que vão estar já sendo proporcionadas atividades para eu realizá-las, ok? Como que eu faço para acessar essas atividades que eu tenho? Vocês têm 2 caminhos. Essa flechinha da lateral, que vai te apresentar todas as atividades dentro do portal. Eu não aconselho vocês a virem por esse processo. Por quê? Porque olha quanta informação eu tenho nessa tela, né? E aí, eu tenho aqui os serviços online, o apoio estudo, depois eu tenho aqui esses montes de atividade, dá meio uma pane no cérebro, que você fala, meu Deus, só nessa disciplina eu tenho tudo isso? Pronto, não vou mais fazer faculdade. Acalmem-se, tá? O meu conselho é que vocês cliquem em cima da disciplina, do nome da disciplina. Por quê? Ao clicar em cima, eu vou para dentro da disciplina. Tudo que eu tenho que fazer dessa disciplina, todas as atividades que eu tenho que cumprir, estão todas aqui dentro. Então, vocês enxergam aí, né, o nome da disciplina, Educação e Artes, no caso aqui da minha aluna. E aí, já logo de cara, eu vejo engajamento AVA. Isso, pessoal, é um resumo do engajamento. Ah, Roberta, peraí, o que é engajamento? Eles dão o nome de engajamento a todas as atividades que você faz ao longo da sua linha do tempo. Então, tudo que vocês fizerem referentes à disciplina de Educação e Artes vai estar com um resumo aqui neste quadro. Observem que tem alguns círculos claros e alguns círculos escuros aqui da minha aluna. O que isso representa? Representa que o círculo claro, ela não fez a atividade, então ela ainda não fez o fórum. E assim que ela vai fazendo as atividades, o círculo vai sendo preenchido com uma cor escura. Então, observem aqui, né? A teleaula, ela fez parte de teleaula, ela só assistiu parte das teleaulas. No entanto, ela assistiu todos os conteúdos e acessou todos os conteúdos webs, assim como as atividades de pré-aula e pós-aula. E a avaliação virtual. Então, aqui nós temos um resumo de tudo aquilo que você faz no portal. Qual é o meu conselho? Ao final da disciplina, você fez tudo bonitinho, já está tudo contabilizado. Venha aqui no resumo do engajamento e faça um print.
que vocês têm que fazer com esse print? Guardar dentro de uma pastinha que vocês vão criar para essa disciplina. Então, meu primeiro conselho é que vocês sentem à frente do computador e criem uma pasta para cada disciplina que vocês vão cursar este semestre. A partir daí, todas as informações referentes àquela disciplina, você vai colocar dentro da pastinha dela. O print do engajamento, depois de completo, vocês vão guardar dentro da pastinha, ok? Isso é documento acadêmico. Então, é importante que vocês se salvaguardem, printando e enviando para essa pastinha, ok? Vamos, então, agora para a linha do tempo. Por que eu chamo de linha do tempo? Porque é uma linha, né? Estou me referindo a essa linha, meio óbvio. E por que do tempo? Porque as atividades estão em ordem cronológica. Sempre o que está aqui em primeiro momento é o que vai ser disponibilizado para mim em primeiro lugar. Então, por isso que eu dei o nome aqui de linha do tempo. Na nossa linha do tempo, a primeira atividade que eu encontro é a teleaula. Existem algumas informações importantes que vocês precisam observar na teleaula. A primeira delas é o período. O que é esse período, né? 9/2 a 9/2. É o momento em que essa aula vai acontecer ao vivo. Então, essa aula aqui, a teleaula 1 de Educação e Arte, ela vai acontecer no dia 9/2, que já aconteceu, às 7h05 da noite. E como eu faço para acessar essa aula? Clico aqui em vídeo. Automaticamente, essa aula começa a ser gerada para mim. Muitos alunos me questionam, Roberta, olha, não estou tendo acesso à teleaula. Por quê? Porque a data ainda não foi gerada a teleaula, tá? Então, atentem-se a isso. Caso vocês não consigam acessar, talvez seja por conta do período que ainda não chegou. Outra informação importante que nós estamos vendo aqui no portal da minha aluna é a completude. A completude, pessoal, é o nome que nós damos para a nota de engajamento. Então, vocês terão nas atividades a completude até 100%. Mas, Roberta, por que a sua aluna ficou com 99? E aí vai uma dica. Quando vocês começarem a assistir às aulas, vocês tentem conseguir assistir em um momento que vocês vão dar início e vão finalizar essa aula. Essa aula ela tem em torno aí de 90 minutos. O que aconteceu com a minha aluna provavelmente aqui? Ela fechou, porque tem a teleaula, depois no finalzinho eles fazem uma revisão. Se você fechar, né, você fala, eu já entendi bem a aula e eu não preciso ver a revisão. Você fecha, ele não contabiliza os 99%, tá? Então, fiquem atentos. Mas já quero, de antemão, esclarecer que esse tipo de coisa não dá comprometimento na nota, tá? Então, 1% não vai fazer você reprovar da disciplina, ok? Mas é interessante que vocês tentem manter aí um padrão de 100% de completude. Então, o meu conselho é que vocês deixem para assistir essa aula um momento que vocês possam assistir ela do início ao fim, sem ter momentos de interrupção, ok? O que nós temos aqui em arquivo? Juntamente com a teleaula, vem materiais de estudo. Então, você tem acesso à teleaula, mas você tem outros subsídios para te ajudar neste processo de aprendizagem. Um deles é o slide que vocês têm acesso. Esse slide, pessoal, vocês viram que eu cliquei em cima, baixou aqui um documento. Ele é os slides da teleaula, tá? O que muitas das minhas alunas fazem? Diminuem o tamanho desses slides, colocam 4 a 6 slides em cada folha de sulfite, fazem a impressão desses slides
E durante a videoaula, elas vão fazendo anotações nesses papéis. Isso serve para quê? Para resumo de conteúdo. Então, na véspera das provas, elas pegam esse resumo, esses slides que tem apontamentos que elas fizeram, e elas estudam por esse slide, tá? Juntamente com esses slides, também é disponibilizado uma atividade aluno. Ah, Roberta, então eu baixo essa atividade e eu envio para quem? Não, pessoal, vocês não têm a necessidade de enviar essa atividade para ninguém. Essa atividade, ela é uma atividade para você estudar. Então, o portal, ele traz, além da videoaula, ele traz algumas atividades para você ver se você realmente interiorizou aquele conteúdo. Vocês não precisam enviar necessariamente para ninguém, mas é uma outra ferramenta para auxiliar no estudo. Em relação à teleaula, pessoal, é basicamente isso. Então, recapitulando, vocês precisam se atentar ao período e podem usar os arquivos como auxílio para o estudo. Para eu acessar a videoaula, é só eu vir em vídeo e dar início aí ao vídeo. Sempre anexado a uma teleaula, né, que é a TA1, Educação e Artes, vem uma AA1, que é uma avaliação. Mas essa avaliação não é uma avaliação do conteúdo, é uma avaliação sobre a aula. Então, ela vai questionar você sobre o que você achou da aula, do material. Se o material foi efetivo, se a aula foi uma boa aula. Então, essa avaliação não é para vocês, né? Uma avaliação que vai avaliar o conteúdo que vocês interiorizaram. É uma avaliação para vocês opinarem sobre essa aula que foi lançada. Vocês clicam aqui, fazem um apontamento e está feito. Na realidade, pessoal, o importante é que vocês assistam a teleaula para contabilizar pontuação. Essa avaliação, ela seria um controle para o próprio portal entender quais são as lacunas que ele precisa aí preencher para que o aprendizagem seja efetivo em relação à teleaula, ok? E aí vocês vão observar que vão ter várias teleaulas. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei uma disciplina, né? Vocês vão ver várias atividades. Eu fiz de propósito. Eu peguei uma disciplina que ela perpassa o semestre todo. Ela tem uma carga horária grande. Por quê? Porque meu intuito é ensinar as funcionalidades que estão disponíveis aqui no portal para vocês. Então, eu precisaria de uma disciplina que tivesse todas as atividades, ok? Então, não se assustem, não são todas as disciplinas que têm tudo isso, ok? Teleaula, então, nós temos, né, observar a data e assistir o vídeo por completo para gerar engajamento. Aí, nós chegamos no fórum. O fórum, assim como as avaliações virtuais, são atividades importantes. Por quê? Porque você faz uma atividade que gera 2 notas para vocês. O que isso significa? Quando você completa o fórum, você ganha a nota de completude. No entanto, a sua resposta vai ser avaliada pelo tutor à distância e pode gerar até 1000 pontos na sua nota final. É importante ressaltar, pessoal, que a cada 1000 pontos é o relativo a 1 ponto, tá? Porque o colaborar, ele trabalha com 1000, 2000, mas 1000 pontos vale 1 ponto, ok? Só para vocês não se confundirem. E aí o fórum, ele tem essas 2 formas de pontuar a completude, que quando você completa 100% gera nota para o engajamento, mas você ainda tem a possibilidade de ganhar até 1000 pontos diante da resposta que você enviou. É importante ressaltar, pessoal, que eu digo que é até 1000 pontos, porque o tutor à distância, se ele perceber que a sua resposta não tem coerência de acordo com a pergunta que foi efetivada a vocês, ele pode dar 0.
tá? Então, essa pontuação da atividade, ela é uma pontuação que vai avaliar o conteúdo da sua resposta. A pontuação de completude, ela vai ser gerada a partir do momento que vocês fazem, ok? Entenderam a diferença? A completude vai para engajamento e a pontuação da atividade vai para a sua média final. Então, se você tirar aqui 1000 pontos da resposta que você enviou para o seu tutor, você vai ter 1000 pontos na sua média final, somado à sua média final, ok? Vou entrar no fórum para vocês verem mais ou menos qual é a carinha de um fórum. Clico em fórum, o que eu vou ver? Eu vou ver a proposta que o tutor à distância postou aqui para mim. No caso da aluna, aqui, como a gente trabalha com pedagogia, ela vai fazer uma explanação sobre determinados dados da BNCC, que é um documento norteador da aprendizagem do currículo hoje. E o que o tutor fez? Ele me trouxe uma introdução da temática, ele me trouxe uma pergunta e ele me trouxe textos apoios para eu ler, né? Então, você vê aqui o texto apoio, se eu clicar, eu vou ao texto. Eu tenho a pergunta, né? Então, a pergunta foi proposta aqui, e eu tenho as orientações de como fazer essa minha resposta. Então, olha lá, no mínimo 5 linhas e no máximo 10 linhas. Então, o tutor à distância, ele envia para nós todo o passo a passo do que ele quer. O que vocês precisam fazer? Compor a resposta de vocês, e o meu conselho é que vocês vão lá no Word, estudem, leiam, e aí montem a sua resposta no Word. Montou, tá bonitinha, certinha? Ctrl C, copia, vem aqui em responder. Ao clicar em responder, eu venho para essa tela. Observem que é muito parecido com o e-mail. Eu vou clicar aqui em mensagem, colar a minha resposta e responder, enviar para o tutor. A partir daí, a sua resposta já está enviada para o tutor. Acabou o fórum? Não, não acabou. Por quê? O fórum é uma ferramenta interativa. O que isso significa? Vocês precisam discutir com os colegas. Então, vocês deverão vir aqui para baixo. Vocês podem observar que no portal da minha aluna já tem respostas. Você precisa vir aqui, ler os comentários, ler as respostas e comentar diante do que o aluno propôs. Então, eu venho aqui responder. Eu li sobre a resposta da minha colega, eu concordo por causa disso, disso, disso. Eu vou vir aqui e vou escrever se eu concordo, se eu discordo e argumentar a respeito de eu ter concordado ou não. Mesmo esquema. Escrevi, ao clicar em responder, é enviado. O que eu sempre aconselho os meus alunos é o seguinte: faça sua postagem e comente, no mínimo, 4 respostas dos seus colegas. Por quê? Porque para que vocês tenham a pontuação total do fórum, depende muito da forma como o tutor à distância propõe a avaliação. Então, nesses longos 2 anos aí de colaborar, eu já passei por todos os tipos de fórum. E, geralmente, né, tem fórum que, se você comentar um amigo só, você já tem o valor da nota, 2, 3. O que eu presenciei ao longo desses 2 anos é que o máximo que foi pedido foram 4 comentários. Então, de antemão, eu já falo, pessoal, ó, publique sua resposta e discuta 4 respostas dos colegas. O que acontece? Conforme você postar a sua resposta, a completude vai vir para 50%. A partir do momento que você comentar as respostas dos colegas, é que dá os outros 50% de completude. Então, para você atingir 100% de completude, você precisa postar e discutir as respostas dos colegas. Depois disso, você enviou a sua resposta para o seu tutor.
Ele, ao final dessa data, então, após o período aqui de 1/3, ele vai lançar a nota para você, que pode chegar até 1.000 pontos, ok? O que vocês precisam ficar atentos? A data do portal. Então, eu sempre aconselho o aluno a fazer o seguinte: abriu o portal, eu tive acesso ao meu portal, eu vou pegar o meu caderno, eu vou escrever lá o nome da disciplina no caderno. Depois eu vou anotar o período em que o fórum vai estar aberto para eu fazer, o período da avaliação virtual 1 e 2 e o período da prova presencial. Por quê? Ah, Roberta, por que você está pedindo só para eu anotar dessas atividades? Porque essas atividades, elas têm um período mais curto que as outras. Por exemplo, a teleaula, ela é disponibilizada para vocês em um dia, mas vocês podem assistir durante todo o momento em que a disciplina estiver em vigor. Então, se a disciplina começou em 8/2 e vai até 26/6, eu posso assistir a teleaula em qualquer momento dentro deste período. Diferente do fórum, por exemplo, olha aqui é da minha aluna, né? Esse fórum 1, ele vai vencer agora, né? Agora não tão agora, 1/3. Então, ela tem de 8/2 até 1/3 para efetivar essa atividade. Então, geralmente, os fóruns e as avaliações, a gente tem, assim, de 1 mês a 2 meses para elaborarem, tá? Então, é importante que vocês façam essa anotação no caderno. Parece meio piegas, meio educação básica, mas ele te traz um panorama geral da disciplina e do que você tem que iniciar, de quais disciplinas você precisa iniciar fazendo. Então, você vai, assim que liberar o portal, entrar, anotar o nome de todas as disciplinas e abaixo de cada disciplina você vai colocar a data do fórum, da avaliação virtual 1 e 2 e da prova presencial, ok? Então, só para recapitular, o fórum você precisa postar a sua resposta e responder às atividades dos colegas, porque é uma ferramenta interativa. Vamos para a avaliação virtual. A avaliação virtual, ela acontece em 2 momentos. Então, a avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2. Assim como o fórum, é gerado 2 pontuações para essa atividade. Então, eu tenho a nota de completude. Então, fazendo certo ou errado, eu adquiro a nota de completude e vai para engajamento. Caso eu faça essa completude 100%, fazendo certo ou errado. Além disso, eu tenho a pontuação da atividade. Essa pontuação da atividade é aquela em que vai contabilizar os meus erros e os meus acertos, ok? Então, neste caso, eu vou ter um número específico. Como vocês podem observar aqui, minha aluna poderia ganhar até 750 pontos e ganhou 600 porque ela errou uma questão, ok? Mas, Roberta, como que é essa avaliação virtual? Como eu faço? Então, vocês vêm aqui, iniciar. São questões de múltipla escolha, muito parecido com as provas que vocês vão fazer, as questões que vocês vão fazer na prova presencial. E essa avaliação, ela é um pouquinho diferente em que sentido? Quando você clica para entrar, você vê todas as questões. Elas são todas disponibilizadas para vocês. Mas não necessariamente você entra e precisa já dar início a essa avaliação. Você pode entrar, ler com calma cada questão, ver qual você acha que está correta. Se você tiver dúvida, você pode sair dessa área, ir lá no livro apoio ou voltar numa videoaula para achar qual é a resposta correta. Depois, quando você tiver certeza, falando, não, olha, Roberta, eu li todas as questões, algumas eu tinha dúvida, fui para o livro apoio, já achei qual é a resposta correta, já está aqui anotado, ó, a 1 é a C, a 2 é a B, enfim.
Tá tudo anotado? Aí você vai dar início à avaliação. Você vai clicar num ícone que vai estar aqui do seu lado esquerdo. A partir daí, a avaliação inicial começa a acontecer, ok? Roberta, mas espera aí. Você está me ensinando a colar. Isso não é legal. Acalme-se, pessoal. O portal, ele vê a avaliação como uma ferramenta de estudo e não daquela forma punitiva que nós tínhamos, né, na época de escola. Eu, pelo menos, na minha época de escola, né? Você tinha aulas, no final do bimestre, você fazia uma prova para passou, não passou, vai para recuperação. O portal, ele trabalha com avaliação continuada. Então, o que nós temos? Ele dá para vocês essa avaliação virtual, mas ele olha para ela não como uma avaliação que, ai, olha, eu vou ter nota. Ele olha, ele fala para vocês, ó, gente, eu estou dando a vocês mais uma possibilidade de estudos. Então, quando você lê aqui essa pergunta, te surge uma dúvida, você vai lá para o livro e aí você lê procurando a resposta, você está estudando. Então, o portal, ele traz essas provas, essas avaliações para vocês como ferramenta de estudo. Viu que está tudo bonitinho? Já achou as respostas corretas? Bom, dá o início aqui, vai lá. A primeira é C, vem aqui, tica na C, vai lá em todas as questões, assinalei todas as que eu acredito ser correta, e aqui embaixo você vai enviar. Ao enviar, você volta lá no seu portal, você vai observar que você atingiu a completude 100%, porque para o portal não importa se você fez certo ou errado, é importante que você faça. Então, para isso, nós chamamos de completude, que é a nota que vai para engajamento. Agora, além disso, se você responder de forma correta a todas as questões, você pode ganhar até 750 pontos. Se nós pensarmos que a avaliação virtual são duas, você pode ganhar até 1.500 pontos na sua média final. Então, prestem atenção. Só de fórum e avaliação virtual, se você fizer de forma correta, são 2.500 pontos na média final. Isso é metade do valor da prova, então é muito ponto, né? Por isso que eu sempre ressalto a importância de vocês fazerem e fazerem corretamente, para que gere nota para vocês, ok? Bom, falei do fórum das avaliações virtuais. É importante também lá no caderno, então vou recapitular. Anotei o nome da disciplina, o período do fórum e o período que as minhas avaliações virtuais vão acontecer. São períodos diferentes, tá, pessoal? Então é importante que vocês anotem para não perder a oportunidade de fazê-las, né? Não perder o controle aí do que está acontecendo no portal. Quais são as outras atividades que o portal possui? A atividade de aprendizagem e a atividade diagnóstica. As atividades de aprendizagem é conhecida como pós-aula e a atividade diagnóstica é conhecida como pré-aula. O que são essas atividades? Uma prova muito parecida com a avaliação virtual. Você entra, são questões de múltipla escolha. Por que a avaliação virtual e essas atividades de aprendizagem e diagnóstica são todas muito parecidas? Porque elas são uma prévia da prova presencial. O que vocês vão fazer? Se vocês forem fazendo, né, utilizando como ferramenta de estudo essas atividades, quando você for fazer a prova, você vai falar assim, nossa, mas essa questão aqui parece que eu já fiz. Por quê? Porque elas são muito parecidas, as questões das provas, parecidas com essas que são disponibilizadas para vocês nessas atividades dentro da linha do tempo. Você vem aqui, elenca quais são as questões que você acredita ser corretas, assinala e envia. Só que qual é a diferença das atividades de aprendizagem e atividades diagnósticas para avaliação virtual? Só tem completude.
Então, a atividade de aprendizagem diagnóstica é importante que vocês façam para o portal. A forma como você vai administrar este fazer, vocês têm total liberdade. Se você quiser entrar e responder de qualquer forma, acertando ou errando essas questões, você ganha completude. O meu conselho é que vocês utilizem como roteiro de estudo, que vocês utilizem como uma ferramenta de aprendizagem, mas vocês são livres para utilizar da forma como vocês acharem melhor. Vocês vão observar também várias atividades diagnósticas de aprendizagem, elas também têm o período delas, mas observem, né, são todas muito semelhantes, olha lá, vai até 12 do 16, que é o período em que a disciplina já vai estar finalizando, né, então é importante que vocês olhem para o período, mas os períodos mais importantes são o do fórum, da avaliação virtual e da prova presencial, porque ocorre naquele período de um mês e meio, e caso você não faça, você pode ter prejuízo na nota, ok? Conteúdo web. O que é o conteúdo web? O próprio nome já diz, é um conteúdo que está lá na web. Quando você clica em atividade, ele pode te levar para um vídeo que está lá no YouTube, ele pode te levar para baixar um determinado artigo para fazer leitura. É algo que está lá dentro da web, que tem um vínculo com a disciplina. Também só gera nota de completude. Então, o que eu preciso fazer? Se for um vídeo, eu preciso assistir. Se for um artigo, eu preciso baixar e lê-lo para ganhar aqui os 100% de completude. Ok? Então, nós estamos vendo aqui várias webs também, mais teleaulas, porque, lembrando a vocês, eu peguei uma disciplina com carga horária grande. E aí, o que nós estamos vendo aqui? Uma avaliação virtual substitutiva. Para que serve essa avaliação? Caso vocês percam aquela primeira avaliação virtual 1 e 2, ou, como minha aluna, vocês façam, mas errem algumas questões, você pode fazer a avaliação substitutiva lá para o final do semestre. Onde eu vejo a data? Aqui também, olha lá. Avaliação virtual 1 e 2, ela vai estar disponível para vocês de 31/5 a 5/6. Por que eu aconselho vocês não deixarem para fazer para depois o que se pode fazer hoje? Por quê? Porque todas as avaliações substitutivas virtuais de todas as disciplinas ocorrem em períodos próximos. Vocês imaginem, vocês têm 8 disciplinas, supondo. Se vocês deixaram de fazer todas as avaliações virtuais, vocês terão 16 avaliações virtuais para fazer neste período. É muita coisa, né? Então, é importante que vocês façam da melhor forma possível a avaliação virtual lá no começo, tá? Mas vocês têm esse recurso de poder fazer a substitutiva aqui no período que está disponibilizado no portal de vocês. Seguimos aí com mais atividades diagnósticas e atividades de aprendizagem. E aí eu chego na leitura. O que é essa leitura? Vocês têm o portal, ele entende a diversidade de alunos que nós temos, né? Alguns alunos, e aí, segundo Gardner, já propõe, né, as 10 inteligências que nós temos. Então, nós aprendemos de formas diversificadas, quando olhamos de um aluno para o outro. Entendendo isso, o que o portal fez? O portal pegou o conteúdo programático, né, o conteúdo lá da disciplina, e ele disponibilizou de 2 formas diferentes. Uma é a videoaula. Então, todo o conteúdo que vocês precisam aprender sobre a disciplina se encontra na videoaula. E também no livro apoio. Eu sempre me uso de exemplo, né? Por quê? Porque eu tenho uma facilidade muito maior de estudar por livros. Eu não consigo estudar por teleaula. Então, para mim, a teleaula, se ele só disponibilizasse a teleaula, eu ia ter uma dificuldade muito grande. Ele faz isso, o portal, né? Portanto, olhando para todos os tipos, né, de aprendizagens, ele traz a teleaula e ele traz
o livro apoio. Como eu faço para acessar o livro apoio? Eu venho aqui em leitura, no nome da disciplina eu clico em cima. Observem que eu tenho aqui o acesso ao livro, né? No livro eu tenho todo o conteúdo referente a essa disciplina. Qual é o meu conselho? Baixem esse livro, guardem lá na pastinha que vocês criaram da disciplina. Por quê? Porque esse livro, vocês pagaram por esse material no primeiro momento, né? Essa é a justificativa. E segundo, quando vocês estiverem lá já inseridos no mercado de trabalho, muitos desses materiais poderão auxiliar eventuais dúvidas. Eu digo isso por mim, né? Eu dou aula na educação básica, sou professora efetiva, e eu fiz pedagogia. O livro de brinquedoteca eu utilizo até hoje, num projeto que eu tenho de trupe de palhaços. Então, isso é conhecimento. Esses livros é o conhecimento ali, à sua mão. Então, baixem esse livro e guardem dentro da pastinha da disciplina, mesmo que vocês prefiram e tenham maior facilidade de estudar pela videoaula, ok? E chegamos finalmente à prova da disciplina. A gente chama, pessoal, de prova presencial, mas todos nós sabemos aqui que todas as provas estão ocorrendo de forma online, por conta da pandemia. Mas para que não haja aí, né, um problema de entendimento, nós vamos chamar essa prova de presencial para que vocês entendam que é aquela prova que vocês fazem no final da disciplina. O que vocês têm que se atentar? Primeiro, o dia que essa prova acontece. É de extrema importância que vocês fiquem atentos a este período. A prova ela é disponibilizada no dia da sua aula no seu portal. Então, no dia da sua aula, você não vai ter aula. O tutor presencial, ele vai ficar disponível para você naquele período e você vai fazer a sua prova naquele dia da sua aula, ok? Essa prova tem algo diferente. Volto a dizer para vocês, lembram? Colaborar, ele avalia vocês de uma forma contínua. Ele tem uma proposta de metodologia ativa para trabalhar com vocês. Então, o que ele traz? Olha lá, a prova que vocês fazem é uma prova de múltipla escolha, ela tem no máximo 5.000 pontos. Então, observem, se a minha nota, né, a nota final que a gente pode tirar seria 10.000 pontos, 5.000 é a metade. Então, o peso da prova presencial para minha nota final é 50%. Percebam, se vocês fizerem somente a prova e acertarem tudo na prova e tirarem 5.000, vocês ainda ficam de DP. Por quê? Porque a média final do portal é 6.000 pontos. Por isso que é importante que vocês estejam assíduos ao portal fazendo as atividades, ok? Outra informação muito importante. A prova presencial, ela vale no máximo 5 pontos. No entanto, vocês obrigatoriamente têm que acertar no mínimo 1.500 pontos. Se vocês não conseguem acertar esses 1.500 pontos, automaticamente vocês vão para a prova de recuperação, tá? Então, fiquem atentos a esta informação. A prova presencial, ela tem no máximo 5.000 pontos e no mínimo 1.500 pontos, que vocês têm que acertar obrigatoriamente. Se não responder, vai para a recuperação, ok? E a recuperação, Roberta, como que eu faço? Bom, se você não atingiu nota, automaticamente você vai para a recuperação. Quando ela acontece, também está aí no seu portal. É só procurar prova presencial recuperação e a data vai estar lá para você. É importante que vocês entendam, pessoal, que não há comprometimento de nota. Caso você vá para a recuperação, é a mesma avaliação, com o mesmo peso, tá? Sim, é a mesma avaliação que eu digo, não no sentido das questões, né? Vão ser questões diferentes.
mas você tem o mesmo peso de nota, então você não tem um comprometimento de nota, tá? São os mesmos 5.000 pontos. Roberta, eu tive um problema de saúde muito grave na data da minha prova de primeira chamada e eu não consegui efetuar essa prova. O que eu faço? Bom, o portal disponibiliza uma prova de segunda chamada. No entanto, você precisa, assim que lhe for possível, acionar o portal, entrar e fazer o pedido de segunda chamada lá na secretaria. Ela possui um valor, né? O ano passado estava R$ 37,14, provavelmente houve aí um aumento, mas você precisa fazer o pedido e efetuar o pagamento. Fazendo isso, lá nesta data, a prova de segunda chamada vai estar disponível para vocês. Então, é importante ressaltar que você perdeu prova de primeira chamada, não é o tutor, não é a unidade que vai gerar outras provas para vocês. Vocês precisam entrar no portal, efetuar o pedido, fazer o pagamento para que ela esteja disponível para vocês, tá? Então, percebam o quanto o portal, ele dá autonomia ao aluno. Vocês são protagonistas da aprendizagem de vocês, ok? E por último, né, a última informação que tem na linha do tempo é o engajamento. O engajamento, ele apresenta o período que essa aula, essa disciplina está vigente. Então, ela se iniciou em 8/2 e ela termina aí em 26/6, ok? Então, nós falamos até agora das atividades pedagógicas dentro da linha do tempo. Roberta, eu finalizei a disciplina. O que eu tenho que fazer mesmo? Você vai printar as seguintes informações. Você vai fazer um print, depois que tiver tudo cheio, bonitinho aqui, né? Os círculos todos escuros. Você printa, guarda na pasta da disciplina. Vem aqui, printa o valor do fórum que você já vai ter feito. Printa avaliação virtual 1 e 2, guarda na pastinha. E você já vai ter feito a prova também presencial, a sua nota vai estar aqui, né? Você vai ter a completude aqui dessa pontuação da prova. E aí, você pode, se você acertar tudo, vai estar verde até 5.000, se não, vai estar aqui fragmentado de acordo com a sua nota. Vocês devem printar também e guardar na pastinha. Ok? Finalizou a disciplina. Qual é a informação importante, né? Eu mostrei para vocês uma disciplina que era bem longa, né? Então, nós tínhamos muitas atividades dentro dela. Por quê? Porque ela é uma disciplina regular, efetiva. A gente chama de regular. Além da disciplina regular, nós temos a disciplina paralela e a disciplina de práticas. E que vocês podem eventualmente ter num determinado semestre ou não. Mas caso elas apareçam, vocês não se assustem, tá? A de prática, pessoal, vocês não têm avaliação presencial. Então, o que você vai ter como forma de avaliação? Né? O que vai gerar nota? O engajamento e o fórum e as avaliações virtuais. Percebam que na disciplina efetiva, a avaliação virtual vale até 750 pontos. Aqui, ela vale 3.750 pontos cada uma. Por quê? Porque nós não temos a prova presencial para contabilizar nota, tá? Então, atentem-se também a este período, porque vocês não podem perder o período tanto das atividades das paralelas quanto das práticas, tá? E aí, então, a prática, vocês viram que vocês têm um fórum e avaliação, e a paralela aqui da minha aluna é educação ambiental. Também não tem uma prova, né, presencial, ela tem somente 2 avaliações virtuais que vão contabilizar a nota. De quanto é?
5.500. Percebam, como aqui eu não tenho fórum, o valor da minha avaliação virtual aumentou. Então, eu vou ter a nota de engajamento somada a essas suas duas notas aqui de avaliação virtual para contemplar a nota final, tá? Uma informação importante que eu não sei se vocês perceberam. Aqui, nessa disciplina, como em todas as outras, você tem a informação, olha lá, né? A pontuação dessa atividade é 5.500. Da outra é 5.500, mas espera aí. 5.500 mais 5.500 dá mais de 10 mil, né? Como assim? É mais de 10? Isso, pessoal. O colaborar, eu costumo dizer que ele é um paizão, né? Por quê? O que você vai ter aqui? Se você fizer todas as atividades do portal, se você acertar tudo, todas as atividades, você fizer tudo 100% correto, você vai ganhar 12 mil pontos. Como assim, Roberta? Não tem média 12, não. O portal ele te dá 2 mil pontos de lambuja. Então, se eventualmente você deixou de fazer alguma atividade, perdeu alguma atividade por algum motivo específico, não se preocupem. Eu tenho um pouco de medo de falar isso, por quê? Porque quando eu falo assim, eu falo um monte de coisa, eu falo assim, pessoal, vocês podem perder uma outra atividade, parece que o aluno só escuta isso, né? Aí ele fala assim, a professora falou que eu não preciso fazer as atividades. Não é isso, tá, pessoal? O que eu tô querendo pontuar é que caso, porventura, vocês percam uma ou outra atividade, não há um comprometimento muito grande de nota. Por quê? Porque eu perdi, ok, mas eu vou correr fazer todas as outras, para que você realmente não tenha esse comprometimento de nota, ok? Então, não é que não é para fazer as atividades, você pode não fazer, não. Você tem que estar presente no portal assíduo. Você, caso esqueça uma ou outra atividade, perca o período, você não precisa se desesperar, porque o portal ele dá aí 2 mil pontos de notas para vocês. Isso, pessoal, em todas as disciplinas, tá? Independe se ela é efetiva, paralela ou prática. Para quem vai ter estágio, né? Existem aí os alunos que migraram do presencial para o semipresencial, então pode aparecer o estágio para vocês. Esse estágio, pessoal, quando nós entramos nele, também nos dá o período, né? E aí o início e o fim, nos dá a nota do estágio, né? Que você pode tirar até 10 mil pontos. Ele traz uma teleaula que ele vai explicar para você o passo a passo e um fórum para que você faça esse fórum para o entendimento melhor da elaboração deste estágio. O que eu divido com as minhas alunas, né? O ano passado, os 2 semestres, tanto o primeiro semestre quanto o segundo semestre de 2020, nós fizemos este estágio adaptado do COVID, né? Esse plano de trabalho COVID. Então, o MEC disponibilizou para as licenciaturas essa oportunidade de fazer o estágio adaptado. Para as outras graduações, vocês precisam aguardar. O que eu peço é para estar sempre em contato com o tutor presencial ou tutor online, questionando eles a respeito da efetivação desse estágio. O exemplo que eu tenho, né, a vivência que eu tenho é, por exemplo, o pessoal, o semestre passado de enfermagem, o estágio foi protelado para o próximo semestre. Nós, da licenciatura, que eu sou professora da licenciatura em pedagogia, conseguimos fazer esse adaptado, mas o MEC não tinha liberado para os outros cursos que não eram de licenciatura fazer um estágio adaptado. Então, nós precisamos aguardar as informações, mas fique atento aí, perguntando e sondando com o seu tutor presencial, ok? Para o pessoal que é da licenciatura, né, de pedagogia, eu faço vídeos e disponibilizo no meu canal sobre o estágio infantil, o de Fundamental 1 e de gestão, porque são 3 tipos de estágio na pedagogia, ok? Nós temos, além
das disciplinas que geram notas para nós, nós temos as atividades interdisciplinares. Lembra que eu falei, pessoal, a prova presencial, vocês só podem tirar no máximo 5. E onde estão as minhas outras notas, né? Então, eu vou fazer aqui uma somatória para vocês. A nota final de vocês, ela é a soma da nota do seu engajamento, que é aquele resumo lá que eu mostrei para vocês, a nota da sua avaliação virtual, que pode chegar até 1.500 pontos, se vocês acertarem tudo, a nota do seu fórum, que pode chegar até 1.000 pontos, a nota da sua prova presencial, que pode ser até 5.000 pontos, e a nota, somado à nota das atividades interdisciplinares. Então, o portal, o que ele faz? Ao final da disciplina, ele soma todas essas notas e gera a sua nota final. As atividades interdisciplinares estão aqui no último ícone, né? Quando você clica em atividades interdisciplinares, você entra neste layout. Tem lá o portfólio, que é uma produção textual em grupo. Esse é um trabalho, pessoal, que nós vamos falar bastante sobre ele. Por quê? Porque ele é um trabalho, um híbrido, né? Eu sempre costumo definir assim. Ele é um híbrido entre um TCC e uma redação. Por quê? Porque ele traz características de formatação acadêmica de um TCC, mas ele traz a competência, né? Ele tenta desenvolver a competência escritora do aluno para a produção desse texto. Mais ou menos que é o que a gente faz em aulas de redação. Como eu faço para... que trabalho é esse? Como que eu sei? O que eu faço? Então, este trabalho é muito ajudado pelo tutor presencial, né? Porque vocês percebam, não tem videoaula, né? Não tem fórum para te orientar como fazer. Então, esse momento é um momento muito importante para vocês dividirem esse trabalho com o tutor presencial. E o que vocês vão fazer? Aqui, ó, em portfólio interdisciplinar em grupo, em cima do nome, perceba, né? Ele fica grifado. Quando vocês clicam, vai baixar para vocês um livrinho. Neste livrinho, tem toda a orientação do que vocês devem fazer. Essa produção textual, pessoal, é uma sacada muito legal do Colaborar. Por quê? Se nós pensarmos em graduação, ao longo da graduação, a gente estuda muito a parte teórica da graduação. E aí, a gente consegue um pouquinho da teoria, né, nos estágios. Então, nós vamos para o hospital, para quem faz enfermagem, para a escola, para quem faz licenciatura, para fazer o estágio e vivenciar a prática da graduação. No entanto, né, para auxiliar ainda mais com a prática, o Colaborar, ele propõe esse PTG, essa produção textual. Para quem é semipresencial, faz em grupo. Para quem é 100% online, faz individual. E ele é um trabalho que é aplicado com uma metodologia ativa, que é a solução de problemas. O que, portanto, é proposto? Vou fazer o exemplo aqui da pedagogia, mas vocês vai ser muito semelhante dentro das graduações de vocês. Ele traz uma situação geradora de aprendizagem, então ele conta uma historinha sobre uma situação que está ocorrendo, no nosso caso aqui, ambiente escolar. Então, ele inventa o nome de uma personagem que é pedagoga, ele inventa uma instituição. Então, ele vai criar uma condição para que seja apontado um problema que vocês, provavelmente, quando estiverem atuando na área, vão passar por este problema, né? Então, ele cria toda essa narrativa na situação geradora de aprendizagem, e aí ele cria dentro dessa narrativa um problema que vocês terão que solucionar. Então, ele vem com perguntas, né, a respeito daquele problema,
E aí ele disponibiliza textos para você procurar a resposta, a solução para aquele problema que foi apontado. E este trabalho, né, a resposta desse problema, ele vai se encontrar no desenvolvimento do trabalho. Como assim, Roberta? Como eu disse para vocês, esse trabalho é híbrido, né? Um híbrido. Ele vai trazer características do TCC. Então, ele vai ter que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e as referências. O texto que vocês vão construir para responder, resolvendo o problema proposto, está dentro do desenvolvimento. E aí ele traz características bem específicas de trabalho acadêmico, né? Ele traz toda a estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. E ele traz para vocês a ideia de ABNT. Todo trabalho científico segue uma normativa que nós, a maioria das faculdades, utilizam as normas da ABNT, que é uma normativa brasileira para formatação de trabalhos. Então, por exemplo, a letra que eu vou usar, o tamanho de letra, de margem, de parágrafo, eu faço uma citação direta, como que eu tenho que fazer essa citação, indireta, como eu a faço. Isso, pessoal, tem que estar no trabalho de vocês, porque é uma das formas que ele é avaliado. Tá? Então, por isso que eu digo que ele é um híbrido. É uma redação que vocês têm que construir a partir da leitura dos textos, que são textos acadêmicos. Então, o seu desenvolvimento vai ser uma redação e puxa coisas do TCC, porque ele traz esse critério de formatação, ok? Este trabalho, pessoal, é um trabalho que é muito dividido com o tutor presencial e com o tutor à distância, tá? Então, este é o momento de vocês se aproximarem do tutor à distância para pedir o auxílio para a efetivação deste trabalho, porque ele é um trabalho em grupo, para quem faz o semipresencial, de 2 a 7 pessoas. Eu sempre aconselho os alunos a fazerem grupos de, no máximo, 4 pessoas, para que não fique tão subdividido as temáticas, né? Porque, no fim, a gente acaba dividindo tanto o trabalho em si, que as pessoas vão aprendendo com fragmentos, né? Eu aprendo só essa parte, mas a parte que o meu colega estudou, eu acabei não aprendendo. Então, assim, é importante que vocês façam um número mais reduzido de alunos, ok? O portfólio, ele é a nota de atividade interdisciplinar. Para quem só tem o portfólio, esse portfólio ele chega a 3.500 pontos. Então, veja lá a importância do portfólio, né? Por quê? A prova presencial vale 5.000 pontos. O portfólio vale 3.500 pontos. Então, está quase igual à prova, né? Então, é importante que vocês se dediquem para fazer esse trabalho. Tem determinados semestres e graduações que, além do portfólio, você tem o desafio nota máxima. O desafio nota máxima foi uma proposta, pessoal, para combater eventuais problemas que vocês tenham com a prova do ENAD. O ENAD é uma prova que o MEC envia para todas as faculdades, seja públicas ou particulares, para mensurar o conhecimento do aluno que está estudando naquelas instituições. E o MEC é quem envia, não é uma invenção da Anhanguera, não é uma invenção da Unesp, não é uma invenção de nenhuma outra faculdade. É o MEC quem envia para fazer essa avaliação. O portal, para auxiliar vocês, ele trouxe essa proposta do desafio nota máxima. Então, quando vocês entram para iniciar essa atividade, é num portal separado, eu vou mostrar para vocês como faz para entrar. E logo que vocês entram, você tem um simulado para realizar. Esse simulado vem com questões
que remetem às disciplinas da graduação. Se você erra aquela questão, o sistema entende que você tem uma lacuna de aprendizagem naquela disciplina. Então, o que ele vai fazer? Nas próximas semanas, ele vai lançar um conteúdo para você referente àquela disciplina, com exercícios para vocês fazerem. Isso ocorre de forma semanal, então fiquem atentos. Por quê? Aqui, nessa plataforma de atividades interdisciplinares, está disponível que o Desafio Nota Máxima começa em 8/2 e vai até 13/6. No entanto, as atividades no portal lá do Desafio Nota Máxima, elas acontecem semanalmente. Então, inicia na segunda, vocês têm uma semana para fazer essas atividades. Na outra segunda, fecha essa atividade e dá início a outra atividade. Então, vocês precisam estar presentes no Desafio Nota Máxima toda semana, para observar todas as atividades que estão sendo lançadas, ok? E tem semestres ou graduações que, além do portfólio, além do Desafio Nota Máxima, tem a prova de proficiência, que geralmente fica aqui embaixo. Essa prova de proficiência, ela ocorre no final do semestre, também gera uma nota, e ela tem muito a ver aqui com o conteúdo que vocês estudaram no Desafio Nota Máxima. Então, o que é importante vocês entenderem? Em se falando de atividades interdisciplinares, tem graduações que só vai ter o portfólio, e aí ele vai ter uma pontuação específica maior do que essa que está aqui, porque só vai ter o portfólio. Tem graduações que vai ter o portfólio e o Desafio Nota Máxima, aí essa nota é dividida, então 2.000 pontos para o portfólio e 2.000 pontos para o Desafio Nota Máxima. E ainda vai ter graduações, semestres, que vai ter portfólio, Desafio Nota Máxima e proficiência para atividades interdisciplinares, ok? O que você precisa fazer? Entrar no seu portal, então eu vou voltar aqui para fazer o passo de novo. Vir aqui, ó, no último ícone, atividades interdisciplinares, visualizar quais são as atividades que você tem. Minha aluna tem lá, ó, o portfólio e o Desafio Nota Máxima, que ela já deu início, ok? Bom, em se tratando de disciplinas, nós finalizamos a parte pedagógica, tá? Então, lembrando só que para contemplar a nota final da disciplina, vocês vão somar várias notas. Que notas são essas? Ao final da disciplina, a disciplina está chegando ao final dela, o meu portal pega a minha nota do engajamento, minha nota das avaliações virtuais, do fórum, da prova presencial e das atividades interdisciplinares, soma tudo e é a minha média final. Ela precisa ser acima de 6.000 pontos, que é a média, ok? O portal, pessoal, também disponibiliza os serviços online. Os serviços online são serviços de secretaria. Então, a parte financeira, a vida financeira de vocês, boleto, agendamento, vocês não precisam entrar em contato com a unidade. Você pode gerar o seu boleto aqui, e renegociações que vocês eventualmente queiram fazer, é tudo aqui pelo portal. Solicitação de serviços, pessoal, é a solicitação de serviços que a gente faz na secretaria. Por exemplo, eu quero um atestado de matrícula, eu faço o pedido pelo portal. Eu quero histórico escolar, é o pedido pelo portal. Tudo vocês fazem em solicitação de serviços. No novo portal, vocês já têm uma agilidade muito grande, né? Como eu disse lá no início da nossa ambientação, o portal ele vai ter atualizações. Uma das atualizações é essa que eu amei de paixão, porque no Colaborar, esse Colaborar que nós trabalhamos, você entra para pedir um atestado, ele tem um período para enviar esse atestado, gerar esse atestado para você de até 7 dias. Com essa nova atualização do portal, ele é já gerado na hora, esses documentos. Então, você tem uma facilidade muito grande.
Documentos pendentes, vocês precisam entrar todos os documentos que devem ser entregues para efetivar a matrícula, os seus documentos pessoais, RG, CPF, o histórico escolar do ensino médio, todos esses documentos, eles têm que ser digitalizados e inseridos no seu portal, tá? Ah, Roberta, mas eu já enviei para a Anhanguera quando eu me matriculei. Ok. Agora, neste novo portal, né, para quem está vindo migrando para o SEMI, do presencial para o SEMI, fiquem atentos a esses documentos pendentes. Por quê? Pode ser que no momento em que vocês vão solicitar alguns serviços, por não ter esses documentos, alguns documentos ainda estarem pendentes, você não consegue gerar a solicitação. Então, fiquem atentos. Aqui, pessoal, são os valores de dependência EAD. O que acontece? Quando você não passa em uma disciplina, automaticamente no próximo semestre, essa disciplina vem para você como dependência. O valor dessa disciplina já é automaticamente diluído nos 6 meses seguintes. Então, o que você pode fazer? Peguei uma dependência. Ah, quanto será que é? Entra aqui em extrato de valores da disciplina, da dependência, e visualiza. Ah, olha, tá muito caro, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir pagar esse semestre. O que você deve fazer? Você deve vir no seu portal em solicitação de serviços e excluir essa dependência. A partir do momento que você faz a exclusão, o que acontece? Ela sai das suas atividades aqui do portal, o valor também sai da mensalidade, e aí depois no futuro você vai ter que cursar essa dependência. Então, há possibilidade de você não fazer logo em seguida assim que você pegou a dependência, ok? Mas você precisa entrar e fazer a sua dispensa. Os extratos de disciplina e download de matriz curricular são documentos acadêmicos de vocês. Então, é importante que vocês baixem, importante que vocês salvem em PDF lá dentro da pastinha que você criou para documentos administrativos. Então, quando você gerar seu atestado de matrícula, sua carteirinha, você guarda tudo dentro dessa pastinha de documentos acadêmicos. Por quê? Porque vocês podem vir a ter que usá-los. Agendamento de provas. Pessoal, quando eu estava explicando sobre prova presencial, eu falei para vocês que nós chamamos de presencial, mas ela não está ocorrendo de forma presencial. Ela está ocorrendo de forma virtual. E onde eu venho, né? Ah, minha prova está lá, ó, para o dia 27/4. Onde ela aparece para mim? Aqui em agendamento de prova. Na verdade, vocês não vão agendar a prova, né? Eu vou até entrar aqui no semestre anterior para ver se a gente consegue visualizar como aparece. Vou entrar aqui em agendamento de prova. Olha lá. Ao longo do semestre, assim que for chegando próximo da data da prova, vai aparecer assim, dessa forma: o nome da disciplina, o horário de início, o horário da finalização, a duração dessa prova. Então, olha lá, vocês têm até 3 horas para finalizar a prova. Vocês têm o RA de vocês e esse código localizador, até o dia da prova, ele vai estar na forma de asterístico. Vocês não vão ver essa letra. Só vai aparecer esse código no dia da prova. Então, no dia da prova é liberado esse código. Aí vocês precisam fazer o quê? Vir aqui, observar se é essa prova mesmo que eu vou fazer nessa semana mesmo. Então, vocês têm que vir em agendamento um pouco antes do dia da prova e ver se as informações aqui estão corretas, se o seu RA está correto. Tá tudo certo? Tá, Roberta, olha, tudo certo. Você vai clicar aqui no link e vai vir para essa página. Essa página, pessoal, é a página que vai dar acesso para vocês. Ela está demorando para
Carregou. Ela vai dar acesso a vocês para iniciarem a prova. Mas antes disso, vocês precisam colocar o RA de vocês aqui e o código localizador. Tomem muito cuidado, pessoal. Por quê? Isso acontece direto. A pessoa vem e escreve o RA dela. Às vezes, a pessoa dá um espaço, dá alguma informação e aparece assim, aluno não encontrado. Então, o nosso conselho é, vem aqui em agendamento, seleciona RA, Ctrl C, cola, vem aqui, copia e coloca aqui. A mesma coisa vocês fazem com o código localizador. Vem aqui, dá Ctrl C, Ctrl V e vai lá e coloca no código localizador. Então, uma, né, das coisas que a gente sempre aconselha é essa, né? Vocês colarem e copiarem, porque a gente já passou por vários momentos dessa prova e foi uma dos problemas constantes que existiam, ok? Então, agendamento de prova, eu tenho que vir aqui. Uns dias antes, eu vou entrar para ver se as informações estão corretas. E no dia lá do meu portal da prova, eu vou entrar e fazer. Vou voltar aqui para o 5º semestre, tá? Que eu queria só mostrar como que estava, como que é o agendamento. Aqui, pessoal, se vocês entrarem agora, não vai ter nada, tá vendo? Por quê? Porque nós não estamos próximo de prova alguma. Ok? Então, próximo da prova é liberado aqui nesse espaço. Apoio ao estudo, pessoal. O apoio ao estudo, vocês vão encontrar o acesso ao tutor. Então, você vem aqui, ó, mensagem para o tutor na flechinha, tutor regular, e cliquem. Ao clicar, vocês vão vir mais ou menos numa coisa parecida com e-mail. Tem aqui o endereço já do seu tutor à distância, você põe um assunto, você escreve a sua dúvida, as suas perguntas, você pode anexar documento igual ao e-mail. E aí você envia. Um conselho que eu dou a vocês, pessoal, sempre ticar aqui, ó, em prioridade alta. Por quê? Se você coloca em prioridade baixa, esse tutor, ele pode responder para vocês até em 10 dias. Na prioridade alta, ele tem aí até 3 dias para dar a devolutiva para vocês dessa pergunta, tá? Então, quando for enviar mensagens para o tutor e acreditar ser necessário uma resposta rápida, clique em prioridade alta. A sala do tutor, pessoal, dá acesso a vocês a vários tutores. Não aconselho vocês a entrarem em contato com outros tutores. Por quê? O tutor seu, que está ali já com o endereço pronto, ele é o tutor que vai fazer a correção das avaliações, ou seja, ele que tem uma proximidade maior com você. Então, sempre entre em contato com ele. Em livros, pessoal, você vai ter um passo a passo da onde eu expliquei onde baixar o livro. Lembra lá na linha do tempo, eu falei para ir lá em leitura, que vocês clicam e baixam o livro? Aqui é um tutorial explicando. Os manuais, pessoal, eu peço para que vocês também acessem, pessoal que está entrando agora e pessoal que migrou, vem aqui, ó, em semipresencial, baixe esse manual e leia com carinho, porque ele tem informações sobre nota, sobre as disciplinas, e é muito importante que vocês estejam em contato, ok? E manual acadêmico, que vai também explicar um pouco mais sobre a graduação. Biblioteca digital, você tem acesso aí a periódicos, então, além do livro apoio, livro de leitura, você ainda tem uma biblioteca digital com mais de 600 exemplares, além de periódicos, que vocês têm total acesso como alunos. Boletim, pessoal, muito cuidado com isso. Eu tenho muitos alunos que ao longo do semestre, vem aqui boletim e fala, professora, cadê minha nota? Olha lá, prática, olha, não está aparecendo nenhuma nota para mim. Ah, pelo amor de Deus, esse portal, eu vou morrer do coração. Acalmem-se, tá?
Esse ambiente aqui, ele só é alimentado depois que todas as disciplinas fecham. Então, você foi lá na linha do tempo, você fez todas as atividades, printou o que eu falei que era para printar, guardou na pastinha. Guardou? Fiquem tranquilos. Por quê? Esse ambiente aqui, ele só vai ser alimentado com notas depois que todas as disciplinas acabaram. Então, você fez recuperação. A última atividade para se fazer neste curso é recuperação. Passou o período de recuperação, a partir daí, o sistema começa a alimentar essa área aqui. Então, qual é o meu conselho? Acabou a recuperação, finalizou, né? Eu acabei meu portal, professora, ó, tô de férias. Não, 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 você não está de férias. Você vai esperar o portal fechar, né? As disciplinas todas estarem fechadas, vir aqui fazer download de boletim e guardar na pastinha de documentos acadêmicos. Por quê? Porque esse é o comprovante do seu semestre, de todas as atividades que você fez. Caso haja inconsistências neste boletim, diante dos prints que vocês tiraram, a gente pode abrir um chamado e enviar para os colegiados, comprovando que, por exemplo, você fez determinada atividade que lá no boletim não consta, tá? Por isso que é muito importante que vocês façam os prints da linha do tempo das disciplinas com as atividades feitas, tá? Depois, ao final do semestre, você vem e baixa o boletim. Para entrar no desafio nota máxima, lembra que eu falei do desafio nota máxima? Não é naquele portal lá, nas atividades interdisciplinares que vocês entram para fazer o desafio nota máxima. É aqui no apoio ao estudo. Eu clicando aqui, eu vou entrar numa área que é específica do desafio nota máxima. Vocês vão colocar o login e a senha, que é o seu CPF, ambos são CPF. E a primeira atividade que vocês vão ter para fazer é um simulado. No caso das minhas alunas, eu acredito que sejam todos iguais para as graduações, mas vou dar o exemplo das minhas alunas que eu acompanho. O simulado tem 20 questões. Então, você, em um primeiro momento, vai fazer o simulado e depois, com essa análise dessa prova, né, que o simulado é uma prova, o colaborar analisa esse resultado, percebe as lacunas de aprendizagem que você possui e vai, depois disso, semanalmente enviando as atividades para vocês fazerem. Não esqueçam, quem tem desafio nota máxima precisa entrar semanalmente. As oportunidades. Pessoal, o portal ele traz algumas oportunidades bem interessantes. O canal Conecta, ele é um canal em que ele não vai conseguir, eu peço desculpas porque é o meu computador, ele tem uma proteção que ele não entra no canal Conecta, tá? Mas vocês vão clicar aí na casa de vocês, e aí vocês vão para uma plataforma que é como se fosse o LinkedIn, para quem tá aí, né, tem muito contato com esses apps do celular. Ele é um portal que você insere o seu currículo. E aí, ele faz uma via de mão dupla. Ele disponibiliza o seu currículo para as empresas parceiras que estão aqui na região e ele disponibiliza as vagas dessas empresas para o seu perfil. Eu sempre digo isso nas ambientações, eu estou como professora da Anhanguera, hoje tutora da Anhanguera, por causa do canal Conecta. Eu, assim que finalizei a minha pedagogia, eu tinha desde o primeiro ano já cadastrado o meu canal Conecta, e eu recebi uma informação de que precisava de um tutor de pedagogia em Anhanguera de Matão. Eu já tinha uma formação inicial, né? Minha formação inicial é ciências biológicas, tenho a pós em educação ambiental e fiz a pedagogia. E aí surgiu essa oportunidade. Quando eu me candidatei e eu fui para a entrevista. Quando eu cheguei para a entrevista,
a professora, que foi a minha professora, que me entrevistou, a hora que ela me falou assim, ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim para a entrevista, né, de tutora. E então, o Canal Conecta, ele é uma oportunidade muito grande para vocês. Entrem e cadastrem-se, tá? Ah, mas eu já tenho meu emprego, é o meu emprego. As oportunidades, elas nunca são demais, né? Então, vale a pena. Os cursos livres, pessoal, vou clicar aqui em entrar. É muito importante que vocês tomem muito cuidado com essa informação. Na graduação, além de você fazer as disciplinas, fazer os trabalhos interdisciplinares, fazer o estágio, ainda existem atividades extracurriculares que vocês precisam cumprir. A gente chama horas de ACO, atividades complementares. Essas atividades são de cursos que vocês fazem além da graduação. Então, por exemplo, eu fiz um curso de solda em uma instituição, recebi o certificado, ele vale como horas de ACO, tá? Todos os cursos que vocês fizeram a partir do momento em que fizeram a sua matrícula e iniciaram a graduação, é válido, tá? O que vocês precisam se atentar? Se a instituição, se o CNPJ, ele é viável, se lá no certificado tem o número de horas, então tem algumas especificações que o certificado precisa ter para ser considerado, tá? E aí, o portal para ajudar, né? Às vezes você fala, eu não tive, esse semestre eu não tive tempo, tenho que fazer a CO, não tive tempo para procurar uma instituição, procurar um curso, tá uma loucura. O que você pode fazer? Pode entrar aqui em cursos livres, clicar no curso que você queira fazer, e aí vocês podem até observar, né? Aqui nesses que estão no portal, ele já diz, carga horária válida para CO, 20 horas. Então, este curso, se eu enviar, né? Porque o que acontece? Ao longo da graduação, você vai fazendo os cursos e gerando certificado. Todo semestre, você envia esses certificados para uma tutora que avalia cada um desses certificados e aí contabiliza as horas de ACO. Então, é importante que vocês, quando forem fazer um curso, né, vocês olhem para as especificações da certificação. Se a instituição é idônea, se tem lá o número de carga horária, se tem o CPF da instituição. Geralmente, essas informações, elas vêm no verso do certificado, tá? E aí, ao final de cada semestre, vocês enviam para esse tutor específico para fazer análise desses certificados para ver quanto será contabilizado no seu portal. Um conselho que eu dou é, não deixe para o último momento. Vocês podem fazer desde o primeiro semestre, então já deem início a essas atividades, ok? E aí você pode buscar aqui os cursos livres que a Anhanguera disponibiliza. E o Amigo Vale Prêmio é uma forma de auxiliar vocês em relação ao pagamento das mensalidades. Por quê? Se você indica um colega que quer fazer faculdade, né, e ele, a partir do momento que faz todo o processo, né, de matrícula e inscrição, ele indica você tem um desconto na sua mensalidade. Então, se vocês tiverem, né, quiserem, tem algum amigo que tem interesse, entrem aqui, leia direitinho como funciona o regulamento para ter uma interação maior sobre esta oportunidade. E, por fim, as informações adicionais. Este calendário acadêmico, pessoal, é um calendário geral. Então, ele não vai trazer especificações sobre as suas atividades, sobre aquele dia que tem aquele fórum para fazer. Qual é o meu conselho? Façam o seu cronograma. Entre em cada uma das disciplinas, anotem no caderno o dia do fórum, o dia da avaliação virtual 1 e 2 e o dia de prova. Por quê? Porque vocês têm um panorama geral das disciplinas que estão acontecendo e de quais atividades estão para vencer, ok?
Aqui também eu tenho a informação de quem é minha tutora à distância, a minha presencial, tá? Então, pessoal, basicamente, essa é a ambientação do portal. Nós vamos ter uma mudança, porque o portal vem avisando vocês já desde o semestre passado. Ela não é uma mudança, tá? Eu nem gosto de chamar de mudança, porque quando a gente fala em mudança, parece que vai mudar tudo. Não, na realidade é uma atualização. Como nós temos nos aplicativos de celular essas atualizações, o portal ele também se atualiza em benefício do aluno, em benefício dos estudos, tá? Então, não vão ter grandes mudanças, vocês não precisam se preocupar. E aí fica o meu boa sorte para vocês que estão iniciando esse momento tão importante, né? Parabenizo vocês de diante da pandemia, né? Iniciar uma graduação é algo bem desafiador e neste momento de pandemia ainda um pouco mais, então dou os parabéns a todos e espero que eu tenha ajudado vocês.